Bom, pessoal, na aula passada a gente veio, vamos fazer uma pequena revisão, né? A gente viu alguns conceitos, né? Projeto eletrônico, hardware, né? A gente viu o conceito de hardware, conceito de estrutura, os hardware, o hardware, né? Que normalmente compõe um projeto com Arduino, né? Que a gente está vendo projetos eletrônicos. Então a gente viu sobre estruturas estáticas, estruturas dinâmicas. Aqui um exemplo de uma estrutura estática com dinâmica de um hardware, né? Depois a gente viu atuadores, que são os motores, os servos, motores de passo. Vimos alguns sensores, tá? Que a gente pode estar utilizando para quê, pessoal? A gente utiliza sensores para medir algum sinal, alguma grandeza física. Por exemplo, aqui o sensor de luz, né? Ele mede a iluminação de um local, né? Ele mede luz. E luz é uma grandeza física e energia elétrica é outra, não é isso? Então o que, que esse sensor faz? Ele pega a grandeza que é a luz e por meio, né, dos componentes internos dele, ele vai converter a luz em um sinal elétrico, tá? E com isso, né, uma vez sendo um sinal elétrico, a gente consegue interpretar por meio de um microcontrolador, que é o que a gente está estudando. Sensor de distância aqui, por exemplo, ele usa um sensor ultrassônico, né? Que é esse cara aqui. Então, se ele usa um sensor ultrassônico, o que acontece aqui nele? Ele, ele é um sensor também que envia um som, uma espécie de som, né? E ele emite o som e recebe também, né? Por isso que tem dois desses carinhas aqui do meio, prateado, né? Um que envia o sinal e o outro que recebe. E aí com isso você consegue, né, obter a distância. Enfim, existe uma infinidade de sensores. Sensor de temperatura. O que o sensor de temperatura faz? Ele converte uma grandeza física, que é a temperatura, em uma grandeza elétrica que nós podemos interpretar, né? Tá? Ou seja, cada temperatura ele vai ter uma relação de tensão corrente, por exemplo. E com isso a gente consegue determinar a variação da temperatura, tá? Pela variação da tensão ou da corrente. Então a maioria dos sensores eles trabalham dessa forma, convertendo uma grandeza física, tá? É luz, entre outros, em elétrica, tá? Aí a gente viu componentes eletrônicos, aí vocês já estão careca de saber, né? Resistor, diodo, capacitor e o microcontrolador, tá? Que é o que a gente está estudando. E vimos também sobre a lógica de programação, né, pessoal? Que é o nosso assunto de hoje. É... E aí já foi visto, né? Vamos lá, vamos continuar aqui na programação do Arduino, né, pessoal? A gente vai ver algumas coisas interessantes hoje. Por exemplo, esse aqui, pessoal, é o ambiente de desenvolvimento do Arduino, tá? É, eu não sei se tem esse desenvolvimento para celular, mas quando você vai fazer a programação do Arduino, né? No caso, você começa com esse ambiente de desenvolvimento. Vou mostrar aqui para vocês, ó, no meu computador tem, ó, Arduino. É um aplicativo aqui, ó, tá? Que eu baixei aonde? Eu baixei na internet, pessoal. Aí eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Yes. Aí ele vai abrindo um aplicativo normal, tá? E onde a gente consegue obter esse aplicativo, né? Aqui já tá, tem um aberto aqui. Nós vamos obter, tá? Na página do Arduino. Essa aqui é a página do Arduino na internet. Muito simples, tá, pessoal? Tá tudo em inglês, tá? Mas não tem problema. Aí vocês vão em hardware ou software. Software, né? Hardware é para vocês. Aqui tem alguns. Quando você clica em hardware na página, tem algumas placas de Arduino que a gente viu, né? Que o Arduino tem várias placas. A placa que a gente vai estudar é a Uno, né? Que é esse primeiro aqui que aparece, Arduino Uno. Quando você vai aqui na página do hardware, ele vai dizer aqui o valor, se você quer comprar direto do site e tudo mais. Tem algumas coisas aqui, informações técnicas. Professor, Oi, pode falar, uma Elvis. dúvida.
Ah, sim, sim, muito bom. Não, né? Tem algumas diferenças, né? Por exemplo, esse aqui que é o Arduino Mega, tu já consegue ver uma diferença no preço, é o dobro. E tem uma diferença aqui, ó. Ó, ele tem o que? Mais pinos, né? Ele tem mais pinos de conexão. Ele tem mais memória, tá? No microcontrolador dele. Ele tem algumas coisas a mais. Esse aqui é o Arduino Mega, né? Pelo nome já dá para imaginar, né? Que como é Mega, ele deve ter mais pinos, mais poder de processamento. Então esse aqui é o Arduino Mega, tá? E mais uma dúvida, Pode falar. tipo, tem Arduino que é pequenininho, mas serve só para LED, né? Não, não. A maioria dos Arduinos servem para muita coisa. O LED, que a gente vai ver de novo hoje, é o primeiro programa assim que normalmente a gente faz para ensinar, entendeu? Ah, vamos ligar um LED, que é simples, né? Mas o Arduino, por exemplo, você tem aqui o Nano, esse aqui é um dos menores, né? Na verdade, o menor é o Micro, mas esse aqui é o Nano. Não, esse aqui é o menor, eu acho. O Arduino Nano, ele já é menor, tá? Ele é bem pequenininho. Ele tem umas características técnicas já inferior ao Uno, por exemplo. O que é características técnicas? É essa parte aqui que a gente está vendo. Ó, o microcontrolador aqui que ele usa, o ATmega 328. Vamos lá as coisas que a gente já sabe. Memória RAM, SRAM ou memória RAM, 2KB. Memória flash, 32KB, tá? Lembrando que a gente viu em aula aqui aonde é armazenada a memória do programa, né, que a gente está fazendo, a programação. Ela fica armazenada na memória flash, no caso do Arduino, tá? É onde fica armazenada o que a gente está programando hoje, na aula de hoje, na aula anterior. Olha aqui a velocidade do clock. Só que são características técnicas, pessoal. Memória RAM dele, ó, 2KB. Memória EPROM. Isso tudo a gente já viu, né, nas aulas passadas e são características técnicas, né, que nós podemos identificar em cada placa. Tá? Cada placa vai ter sua característica técnica. Mas a placa mais usada é essa aqui, que é o Arduino Uno. Ela é muito fácil de mexer, muito simples, conecta fácil em qualquer computador e é o que a gente está estudando, tá bom? Então, Professor, pode, posso tirar mais uma dúvida? pode sim, pode falar. É que eu vi um youtuber, ele tipo comprou uma placa de Arduino Certo. pra fazer, tipo, botar LED atrás da televisão, Sim, sim, sim. mas é pequenininho, né? Era desse grandão não. É porque assim, como é algo que ele comprou pra botar numa TV, né? Eu acho que foi esse aqui, né? O Nano, provavelmente. Esse aqui é pequeno, viu? Aqui parece grande, mas é bem pequenininho. É uns, sei lá, eu acho que do tamanho de um pendrive, mais ou menos. Ah, sim, Esse aqui é pequeno, dá pra tu fazer uma placa, né? E colocar ele aqui pra usar, né? entendi. Mas Muito obrigado, tá? tu poderia usar o Uno também, se tu quisesse, tá? Eu acho que ele usou o Nano só porque é menor, né? Dá pra tu fazer uma caixinha menor, algo do tipo. Beleza, então vamos continuar. Sim, pessoal, eu queria falar do site, porque no site você pode baixar, ó, na aba de software, ó, arduino.cc. Até coloca aqui no chat. Quem está usando o computador, né? Se quiser baixar, arduino.cc, né? E você vai aqui em software. E aqui, quando você clica em software, já aparece downloads, né? E você vai ver que o nome do programa é Arduino IDE. IDE é uma sigla em inglês para Ambiente de Desenvolvimento, tá? Então você vai baixar o ambiente de desenvolvimento do Arduino, tá? Ou interface de desenvolvimento, né? Aqui em inglês no caso é interface de desenvolvimento, tá? E aí você vai baixar. Aqui tem as opções de download, a primeira aqui para Windows, né?
Quem está no computador, só clicar. Tem aqui, mas eu nunca usei, a opção de nuvem. O que significa isso? Você programar direto do site do Arduino. Mas eu nunca usei e eu não sei muito bem como funciona. E tá tudo em inglês, eu não vou mostrar pra vocês porque não vai ficar muito legal, né? Tudo em inglês. Ó, tá bem aqui, na verdade é aqui mesmo em software, né? Quando você clica, aparece bem aqui em cima, ó, é Code Online. Programe online, mais ou menos isso. Aí, Professor, oi, pode falar. mas tipo, esse aplicativo de Arduino é para qualquer Windows? Pra qualquer Windows. Isso. Ah, sim. Você só tem que instalar facilmente, assim. Aí é só baixar aqui, ó, Windows 7. Aí você clica aqui e Just Download. Aí vai ter uma opção para você contribuir, tá? Mas é só Just Download, é somente download. Aí clica aqui e vai instalar. Aí depois você instala o aplicativo, né? E vai aparecer lá no seu computador, na sua área de trabalho. Aí é só, né? Abrir, né? Aí no caso eu abri aqui o Arduino naquela hora lá, vocês lembram, né? Cheguei aqui, botei Arduino, abri. E a primeira tela que vai aparecer é essa aqui pra vocês, né? Quem tá usando agora. Uma tela que não quer dizer nada, né? Pra gente não significa nada. Mas vocês vão ver que tem duas funções que a gente chama. Que é o setup e o loop. São as duas funções básicas. A gente vai ver com mais detalhe aqui no slide, tá? Vamos lá. Então, ó, você tem normalmente duas funções iniciais, que é o setup e o loop. Opa. E aqui na sintaxe de programação, é mais ou menos, aqui é um textozinho que eu botei para vocês entenderem mais ou menos o que é programação, tá? O objetivo aqui não é ensinar vocês a programarem, mas é só para ter uma ideia básica. Mas vocês vão aprender a programar programas simples, tá? Coisa de LED, alguma coisa do tipo. Mas a estrutura básica do código do Arduino começa por essa aqui que eu mostrei para vocês, né? Observem. A estrutura básica da linguagem de programação do Arduino é muito simples e roda em duas funções, basicamente. Isso aqui é as funções básicas, não quer dizer que pode ter mais, não quer dizer que você não possa incluir mais funções, mas a função básica aqui é o setup e o loop. São essas duas funções básicas. A gente vai ver cada uma delas. Aqui é o setup, né? O que é a função setup? Eu botei aqui um exemplo de função setup. Ela é chamada, quando eu falo ela é chamada, quer dizer que ela é inicializada uma vez só, né? E é quando o programa é iniciado, ou seja, quando você conecta lá o Arduino, o setup ocorre apenas uma vez. Ou seja, tudo que está escrito aqui na função setup vai ocorrer apenas uma vez. E normalmente a gente usa para definir o modo dos pinos do Arduino ou iniciar uma comunicação serial. Deve ser incluído em um programa, mesmo que não haja instruções a serem executadas. Ou seja, todo programa em Arduino vai ter que ter o setup, mesmo se não tiver nada aqui dentro. Tá? Exemplo de setup é definindo o tipo de modo de pinagem de um pino qualquer. Aqui eu botei um exemplo, tá? de um setup, em que eu vou definir um pino usando a função pinMode, que a gente também vai ver mais para frente. Tá? No caso eu estou usando a função pinMode e estou colocando aqui o 11,output. Eu estou dizendo que o pino 11 é uma saída, tá? Isso aí a gente vai ver mais pra frente. Só um exemplo do que a gente faz normalmente com setup. Tá? Então, se eu tivesse com um programa agora, a primeira coisa que ele ia fazer era definir o pino 11 como saída. Tá? Porque roda primeiro o setup. Já o loop, né? Ela vem em seguida da função setup. Tá? E ele significa laço em português, né? O loop significa laço, né? E como o nome sugere, ele funciona de uma maneira consecutiva. O que é um laço, pessoal? É algo meio assim, né? Você dá um nó, não é isso? Você faz meio que um circuito, né? Então, como o nome sugere, a função laço funciona de maneira consecutiva e repetitiva. Ela vai se repetindo o tempo todo.
permitindo o programa mudar, responder e controlar a placa Arduino. Permitindo o programa mudar, responder e controlar a placa Arduino. Exemplo de loop, piscar um LED por 1 segundo em cada estado. Então observem aqui que eu tenho uma função loop. E você tem os comentários e chaves, que a gente ainda vai ver mais pra frente. Onde tem essas barras aqui, pessoal, é tudo comentário, viu? Isso aqui não é necessário para o programa, eu apenas comento para me situar aqui na programação, tá? Aqui o primeiro comentário é acende o LED, tá? Aí ele vai usar uma função chamada digitalWrite, tá? E entre parênteses ele vai botar o número do pino, vírgula, o valor que ele quer, né? Valores digitais, lembrando, podem ser alto e baixo, né? São esses dois tipos. Alto corresponde a 1 e baixo corresponde a 0. No caso aqui do Arduino, o alto vai corresponder a um valor de 5 volts e o baixo um valor de 0 volts. Então, como eu quero alimentar um LED, né, quando ele estiver alto, ele vai ter 5 volts indo para o LED. Ou seja, ele vai acender. Quando ele estiver baixo, vai vir 0 volts. Então, enfim, só um pequeno detalhe. Então, aqui, ó, primeiro eu vou rodar esse laço, né? Aí é sequencial, né? Ele vai processar o comentário? Não. Comentário ele não processa. Ele só vai processar os valores que não estão comentados. Ó. digitalWrite, próximo delay, próximo digitalWrite de novo, próximo delay novamente. Então laço, ó, o que acontece? Primeira coisa que ele vai fazer, digitalWrite pino 11 alto. Depois ele vai fazer essa função delay, que é uma função de espera. No caso ele vai esperar 1000 milissegundos, que equivale a 1 segundo, tá aqui no comentário. Depois depois de esperar 1 segundo, ele vai apagar o LED, ó, digitalWrite 11 low. Ou seja, o LED vai apagar. Novamente comentário, ó, vai esperar novamente 1 segundo. Então, nesse ciclo, o que está acontecendo? Eu vou tentar aqui fazer aqui rapidinho, tá? Primeiro, se eu fosse explicar esse código usando blocos, eu ia fazer aqui, ó. Ligar. Ou seja, primeiro ele liga o LED, né? Depois, um bloquinho de espera. Espera 1 segundo. Depois, desliga LED, né? Depois, espera 1 segundo. Aí depois o que ele vai fazer, ó? Ele vai retornar, tá? Desculpe aí, pessoal. Não tem muito espaço. Ele vai retornar para o início. Então é um ciclo, né? Ele liga o LED, espera 1 segundo, desliga o LED, espera 1 segundo, volta novamente para ligar o LED, espera 1 segundo, desliga o LED, espera 1 segundo, liga o LED, assim sucessivamente. É um laço, tá? Tá tudo bem amarrado. Então ele vai fazer esse programa aqui, ó, consecutivamente, né? De forma consecutiva, vai passar por um processo, depois por outro e retorna para o processo inicial. Tá? Isso é um laço. Deu para compreender? Beleza. Então, né, pessoal, a gente já viu o que é o laço, que é o loop, né, e o setup, as duas funções principais, tá? Gente, isso aqui que eu tô botando são exemplos de loop, tá? São exemplos, tá? Elvis, tu tá em dúvida com o que, Elvis? Pode falar, sem problema. Ó, isso aqui foi um exemplo, não quer dizer que todo programa do Arduino vai ter esse código aqui, ó. O código, pessoal, é o que está aqui dentro. Isso aqui foi um exemplo de código, tá? Poderia ter aqui nesse código nada, poderia ter só um delay aqui, entendeu? E no setup aqui também foi só um exemplo, são exemplos para a gente ver de forma ilustrada. Por exemplo, no Arduino mesmo, quando vocês forem iniciar, né? Cadê aqui? Deixa eu botar.
Posso sim. Ó, Elvis, a gente acabou de ver, ó, que no Arduino a gente tem duas funções principais, ou seja, quando você inicia o Arduino, deixa eu tentar botar um zoom aqui. Eu queria configurar para sempre ficasse grande a letra do Arduino, eu nunca descobri onde faz isso. Então vamos ver aqui, ó, acabei de abrir o Arduino na prática. Quando eu abro o Arduino, você tem duas funções, tá? Eu posso pôr o que eu quiser aqui, eu posso pôr na função aqui setup, posso pôr um delay de 2 segundos, tá? E aqui na função loop, eu posso botar outro delay de 2 segundos. O que esse código vai fazer? No começo ele vai esperar 2 segundos, que é 2 milissegundos aqui, viu? Então essa função vai ser a primeira a ser iniciada quando eu ligar o Arduino. E só vai ser iniciado uma vez. Pá, começou aqui uma vez. Então no começo ele esperou 2 segundos, ocorreu, beleza, agora vai para o loop. O loop é o código que vai se repetindo, tá? Nesse caso aqui, ó, deixa eu tentar mostrar aqui para você entender. É porque assim, se sua dúvida tiver nessa questão do pin mode, essas coisas assim, isso aqui vai ser explicado mais pra frente, tá? Não se preocupe. Mas por exemplo aqui, eu vou fazer um código aqui bem simples. Então, ó, opa, acho que tem alguém querendo entrar aqui, pessoal, só um momento. Tá. Ó, é o mesmo código, só que lá do slide, só que eu tô fazendo aqui, ó, direto no Arduino. Eu que tô digitando aqui, pessoal, ó. Aí esse código aqui, ele vai fazer o que, ó? Se a gente fosse desenhar aqui, ó, acho que agora tem mais espaço. Ó, e o que esse código está fazendo? Primeira coisa, ele vai iniciar o setup, quando eu for ligar o Arduino. E no setup ele está definindo o pino 11 como uma saída. Por que ele é uma saída? Porque ele vai ligar um LED, não é isso? Então o pino 11 vai ligar um LED. Ou seja, eu vou escrever um sinal digital nele para ligar um LED. Aí no loop, que é esse cara aqui, ou seja, isso aqui só vai acontecer uma vez, tá? O setup. Setup é apenas uma vez. Eita. Já o nosso querido loop, ele acontece sequencialmente. Então observe o que ele está fazendo aqui. Na primeira linha do loop, ele está ligando um LED. Sobre a função que está ligando o LED, pessoal, abstrai. Não precisa entender agora, que é o Digital Write 11 High. Aqui eu só preciso entender que eu estou ligando no pino 11, eu estou mandando um valor alto para alguma coisa que está aqui, que é o LED no caso. Então eu estou ligando o LED, basicamente. Depois eu estou esperando um segundo, que é o delay 1000. Isso aqui é em milissegundos, tá? A função é em milissegundos. 1000 significa um segundo. Depois ele vai, ó, novamente mexer com o LED, só que dessa vez, ó, ele vai desligar aqui, ó, low. Low em inglês é baixo, tá, pessoal? High em inglês é alto. Então aqui eu estou ligando e aqui eu estou desligando. E depois ele espera novamente um segundo. Então, qual o programa que eu estou rodando aqui? Qual o programa, né? Vamos pensar assim numa forma de programação. Eu estou fazendo o seguinte programa, ó. Eu estou ligar LED, né? Eu estou ligando um LED. Depois estou esperando. Espera, né? Vou botar aqui espera. Depois
Estou desligando, né? LED. Essa espera é de 1 segundo. Depois de desligar o LED, espera mais 1 segundo. E depois, ó, volta para o início, porque é a função laço. Então, o que esse programa faz? Ele liga um LED, espera 1 segundo, desliga o LED, espera 1 segundo. Por que tem que ter essas esperas, pessoal? Porque se eu não tivesse espera, beleza, imaginem que não tivesse as esperas aqui, ó. Fosse tudo direto aqui, ó, desligar e daqui fosse direto para ligar. Se eu não tivesse as esperas, você não ia ver o LED piscar, pessoal. Porque ia ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar. Sem esperar nada, né? Você não ia nem ver o que estava acontecendo. Por isso tem que ter as esperas, porque ele liga, espera 1 segundo, desliga, espera outro segundo, liga. Então você consegue visualizar ele ligando, porque enquanto ele fica numa espera de 1 segundo, o LED continua ligado. Depois ele desliga, espera 1 segundo, nesse 1 segundo o LED está desligado. Depois volta a ligar, esperar, desligar, esperar, ligar e assim por diante. Ou seja, o que esse programa está fazendo? Eu estou fazendo a função de pisca, né? Eu estou piscando um LED. Tá? É basicamente isso. Deu para entender, Elvis? Oi, professor. Deu para entender agora? Deu sim. Você tá gravando essa aula, não tá? Tô sim, também tô gravando. Ok. Então, pessoal, tá no intervalo de vocês agora, né? Vocês vão entrar em intervalo das 9 às 9h15, beleza? Então a gente vai parar por aqui, a gente volta às 9h15. Opa, pessoal, vamos retornando nossa aula. Tá. Então, vamos continuar. A gente parou na programação, né, pessoal? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Pois é, a gente já está aqui, né, na função loop, né, pessoal? A gente viu algumas coisas com relação ao loop. Então a gente viu o quê? Que o loop ele é uma função que fica... É um laço, né? Ela fica se repetindo, né? Continuamente. A gente viu um exemplo do LED, tá? E agora a gente vai ver algumas outras considerações a ser levadas na parte de criação do código. Isso aqui que eu vou falar é umas considerações já mais de sintaxe, né? Ou seja, da própria construção do código, ou seja, ele vai obedecer regras. Por exemplo, uma das regras é que toda função você tem que definir o início e o fim dela. E para isso a gente utiliza chaves, tá? Todos os comandos entre as chaves, nesse caso aqui, serão executados dentro da função loop. Mas você tem que ter as chaves. Então aqui o exemplo aqui da função loop, ó, você tem uma chave no início e uma chave no final. Tá? Uma chave aberta, outra fechada, né? Então você tem que se atentar a isso. Toda função tem que ter chaves. Uma outra consideração da sintaxe, ou seja, das regras, né, é o ponto e vírgula. Então toda declaração, o que é uma declaração, pessoal? São essas aqui que não são comentários. Ó. Isso aqui é uma declaração, isso aqui é uma declaração, isso aqui é uma declaração, esse último aqui também é uma declaração. Então você tem 4 declarações. Então a regra da programação aqui do Arduino me diz que no fim de cada declaração eu tenho que ter ponto e vírgula, tá? Para separar elas. Então, ó, nessa primeira declaração aqui você observa que no final vai ter um ponto e vírgula. E é assim para todas as outras declarações. Vou deixar aqui em destaque. Então você vai ter o digital write 11 high, né? Depois você vai ter o delay
que vai ter aqui, ó, ponto e vírgula, novamente ponto e vírgula, por fim ponto e vírgula. São regras, viu, pessoal? Bom, aí uma das últimas é os comentários, tá, pessoal? Que o que é o comentário? Uma boa prática de programação é deixar registrado um raciocínio, né, pessoal? Até para futuramente, por exemplo, você faz esse programa aqui, salva e vai usar e vai abrir ele novamente um ano depois, por algum motivo, tá? Você fez esse projeto na faculdade, aí se formou, aí você está fazendo um projeto profissional e lembrou, pô, mas eu tenho um código que eu fiz na faculdade. Você vai abrir seu código e tá todo comentadinho, né? Porque aí, caso você tenha esquecido alguma coisa, ó, tá tudo comentado. Então você vai saber exatamente o que o seu código faz, né? Pelos comentários. Aqui, por exemplo, qual o comentário que eu fiz aqui, ó? Nessa primeira declaração aqui, ó, o que ela faz? Acende o LED. Acende um LED, né? Esse segundo comentário, ó, tá relacionado a essa segunda declaração. Delay, ou seja, espera de 1 segundo, que equivale a 1000 milissegundos, que é o que está aqui. Próximo comentário, apagar um LED, ou seja, essa declaração vai apagar um LED. Próximo, outro delay de espera de 1 segundo. Então, os comentários, pessoal, não é obrigatório vocês utilizarem comentários, mas ele serve como boa prática de programação, tá? Para você se situar no que você está fazendo. E para correção também do professor, né? Ajuda muito. Você falar o que você está fazendo, né? No seu código. Bom, pessoal, isso aqui é uma parte interessante, que são as variáveis, tá? A variável é um recurso utilizado pela programação do Arduino para armazenar dados em um programa de computador. Então, como nós sabemos, todo computador ele possui algum tipo de memória, e uma variável representa uma região da memória usada para armazenar uma determinada informação. Ou seja, nós sabemos que cada computador tem memória, só que eu posso armazenar uma determinada informação diretamente na memória, que é o que a gente vai ver. Por exemplo, para podermos usar uma variável em um programa Arduino, nós precisamos fazer uma declaração de variável, como por exemplo, você vai declarar, só um exemplo, tá? Int LED pin igual a 11. Eu estou declarando aqui, pessoal, que eu estou armazenando o valor de 11 numa variável chamada LED pin, pin do LED, digamos assim, né? LED pin. E ela é uma variável do tipo inteiro. Nós já vamos ver o que é isso. Ó, nesse caso, estamos declarando uma variável do tipo int chamado LED pin. Então, eu criei uma variável com esse código. Bom, pessoal, as variáveis elas podem ser de 4 formas mais... Tem várias, né? Mas essas são as 4 formas mais comuns. Elas podem ser do tipo byte. A variável do tipo byte, ela armazena um valor de 8 bits, né? Para quem não lembra, um byte tem 8 bits. E eles não têm casas decimais. Por isso, eles têm um intervalo de 0 a 255. Ou seja, pessoal, na prática, o que significa? Quando eu for declarar uma variável do tipo byte, né? Aqui, ó, por exemplo, byte, exemplo byte, igual a 180. Ela é uma variável, pessoal, que só consegue armazenar 8 bits. Então, o que significa isso? Que ela só consegue armazenar um intervalo de 0 a 255 números. Então, aqui, ó, 180 está dentro do intervalo. Ok. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, byte igual a 1000, ou seja, eu estou dizendo que essa variável que eu criei, chamada exemplo byte, ela vai estar recebendo o valor de 1000. Não pode, porque ela é 8 bits. E 8 bits só vai até 255 de valor. Tá? Por que 255, professor? É muito simples. Como tem 8 bits, o que você vai fazer para saber a quantidade de números que ele pode armazenar? Você vai pegar aqui, ó, 2 elevado a 8. O que vai dar isso aqui? Vai dar 256 valores. Por isso que é 8 bits. Por que 2 aqui, pessoal? Um número binário tem quantos dígitos?
Quem sabe? Alguém sabe? Ó, ó, colocaram aí no chat. A Francisca botou que é 2, né? Um número binário tem 2 dígitos. Muito bem, é isso mesmo. Então, se ele tem 2 dígitos e você vai ter 8 bits, o que significa isso? Significa que você vai ter, ó, 8 casinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Você vai ter 8 casinhas aqui. Cada casinha dessa recebe quantos valores? Ou 0 ou 1, né? Então vou chutar aqui. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Um exemplo de uma expressão de 8 bits. Essa expressão de 8 bits, ela equivale a 1 byte, né? Eu poderia, pessoal, armazenar números aqui, tá? Eu poderia armazenar expressões, tá? Começando em 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Eu poderia estar variando isso aqui até chegar nesse valor aqui, não é isso? Tá? Isso aí é uma expressão binária. A pergunta é, quantas expressões eu consigo armazenar nessas 8 casinhas, né? Para você saber isso, primeiro você tem que saber quantas expressões cabem em cada casinha, quantas são 2, né? Como a Francisca botou lá, né? Pode ser 0 ou 1. Então, você sabe que uma casinha ela pode ter 2 expressões e são 8 casinhas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 2, que é o número de possíveis valores dentro de uma casa, que é 0 e 1, né? São dois valores só, elevado, né, ao número de casas. Então são 8 casas, cada casa pode ter 2 valores. Quantas combinações eu posso ter? 2 elevado a 8. Então eu vou ter aqui, né, pessoal? Vou pegar a calculadora aqui, ó. Se eu botar aqui, né? Opa. Se eu pegar uma calculadora aqui e fazer isso aqui, ó. Isso aqui é 2 elevado a 8, não é 2 vezes 8 não, é 2, você vai aqui elevar a 8. Ó quanto deu, 256, né? Ah, professor, então dá 256 números aqui dentro. Só que nós estamos programando. Então, o que eu estou dizendo é que dá 256 expressões aqui de 0 e 1. Só que como a gente está programando em linguagem de programação, a gente vai usar, né, valores de 1 a 256. Não, desculpa. Aqui são 256 expressões. Só que você tem que levar em consideração o zero, né? Então, no caso, aqui vai ser 256 números, considerando zero. Quantos números eu vou ter? De 0 a 255. Tá? Porque eu considerei o zero, viu, pessoal? Então, são 256 números que eu posso representar. E esses números vão variar de 0 a 255, porque 0 também é um número, tá? Se você pegar de 0 a 255, quantos números você tem? 256, tá? Deu para entender? Porque o 0 eu estou considerando como número também. Então, daí que vem, né, pessoal, essa parte do slide aqui que fala que os valores são de 0 a 255. Então, por exemplo, se eu vou criar uma variável do tipo byte, eu primeiro defino ela como byte, coloco o nome que eu quiser nela, tá? Isso aí pode ser qualquer nome, e vou dizer o número que ela vai estar recebendo, que no caso é 180. Como é isso, professor? Vamos ver aqui, ó. Voltar aqui para o nosso código do Arduino. Vou botar um zoom. Ó, esse é o nosso código que ele desenha um LED, não é isso, pessoal?
Esse é o código do LED. Eita. Observe que eu não estou usando nenhuma variável. Tá? Eu estou usando só funções. Isso aqui é uma função. Isso aqui é um pino. Isso aqui é uma definição. Eu não estou usando variáveis. Só que agora eu quero usar variáveis para facilitar a minha vida. Tá? Por exemplo, por que eu usaria variável aqui, pessoal? Observem aqui, ó, que eu tenho pinMode 11. Se eu quiser mudar esse pino, eu quero em vez do 11 ser o pino 5. Eu tenho que mudar em quantos lugares? Eu tenho que mudar aqui, né, que pinMode 5. Tenho que ir para o loop, onde está 11, eu tenho que colocar 5, porque eu mudei o pino do Arduino que eu quero usar. Ó. Aqui é fácil, porque são só três expressões que eu estou usando o pino. Mas se fosse 100 expressões, eu ia ter que mudar em cada expressão o pino. Por isso que a gente usa variáveis. Por exemplo, eu vou criar uma variável para o pino, do tipo byte. Vamos lá. Coloco aqui em cima, ó, byte. Estou escrevendo. A variável, normalmente, ela fica antes do setup, tá? Numa área que não tem funções, tá? Eu posso criar variável em função? Posso, mas normalmente, eu, como programador, faço aqui em cima, ó, onde não tem função nenhuma. Coloco aqui o nome do meu código, código para piscar um LED. Vou colocar um comentário aqui, ó, para me ajudar depois, ó. Declaração de variáveis. O que eu vou fazer? Eu quero criar uma variável para o pino. E eu quero que ela seja do tipo byte. Byte, que é de 8 bits, que vai de 0 a 255. Coloco aqui, ó, byte. Já fica azulzinho, né? Nome que eu quero, pino LED. Criei aqui, qualquer nome que vocês quiserem. Pino LED igual a... Qual é o pino que eu quero agora? 5. Pronto, acabei de criar uma variável. Essa variável, ela vai de 0, ó, posso colocar um 0, beleza. Vou até verificar se está tudo ok. Ó, botei para verificar se meu código tá correto. Vou botar um comentário aqui, ó, também, ó. Variável, vou mandar para vocês também depois no WhatsApp, no WhatsApp. Variável do tipo byte. Valores de 0 a 255. Ó, diz que não tem erro algum. Vou botar aqui, ó, no pino LED agora o valor 255. Só um exemplo. Vocês acham que vão dar erro? Não vai, né? Ó, não deu erro. Agora eu vou botar 256 aqui. Vamos ver se vai dar erro. Ué. 257. Ó, já deu um erro aqui. Tá? Ele foi até 256. Era pra dar erro no 256 também, se eu não me engano, né? Ah, ele tá indo. Estranho. Bom, pessoal, ele tá indo aqui, mas quando eu for usar esse código, ele vai dar erro quando eu for usar de fato. Por exemplo, é porque eu não estou usando o pino. Ah, desculpa, realmente. Então vamos voltar aqui, foco. Ó, o pino LED que eu quero agora é o 5. Tá? Vamos usar a variável. Eu estava só manipulando ela, mas eu vou usar a variável pino LED igual a 5. Aí eu vou onde tiver 11, eu boto pino LED, ó. Pino LED, pino LED, pino LED. Agora, tá, professor, qual é a vantagem? Agora eu posso mudar o pino para o pino que eu quiser. Ó. Vou botar aqui pino LED 11. Aonde tiver pino LED, que é a variável no código, mudar automaticamente para 11. Estão entendendo? Antes eu tinha que em cada expressão, ó, vou destacar aqui, mudar. Agora não, eu botei que cada expressão vai ter uma variável. Ou seja, eu estou dizendo que cada expressão vai ter um valor que varia. Basicamente isso. Então, se eu quiser botar o pino 1, eu boto só aqui em cima, ó, declaração de variáveis, pino LED vai ser o pino 1. Eu quero agora o 2. É só mudar aqui agora. Quero o 11. Tá?
Aí eu falei que ia dar erro se eu botasse 257. Vamos ver se vai dar erro, né? Vou passar pro mentiroso. Não tá dando erro, mas é porque eu acho que o Arduino ele tá corrigindo esse erro bobo aqui, tá? Ele tá jogando como inteiro. Então, o Arduino ainda faz isso pela gente, né? Ele corrige alguns erros básicos. Tá? Então vamos lá. Ele está corrigindo, mas enfim, o byte ele é de valores de 0 a 255, tá? Não tem erro, mas ele corrige, não tem como você errar também. Deu para entender, pessoal, a função da variável? Tá? É você armazenar um valor é você usar valores que variam e você consegue variar ela apenas com uma linha de código. Então, antes da variável, o que eu tinha aqui, ó, repetindo, eu tinha 11, tinha 11, tinha 11. Eu quero mudar o pino 11 para pino 5. Aí eu ia ter que ir lá, aqui é 5, aqui é 5. Se for um código gigantesco, você eventualmente pode esquecer, entendeu? Por isso que você coloca como variável, ó, pino LED, pino LED, pino LED. Porque independente onde tiver no código, eu vario aqui em cima, ó, pino LED agora vai ser 11. Aí varia em todo o código o pino que eu vou usar para o LED, né? No caso do pisca, né? Deu para compreender? A função da variável? Sim, professor. Tá, ok. Então, essa aqui são as variáveis. Agora a gente tem que estudar um pouco sobre elas, né, pessoal? Tem alguns tipos, a gente viu o byte. Como eu mencionei, é uma variável de 8 bits. Tá? O Arduino corrigiu, mas ele é 8 bits mesmo, é de 0 a 255. Em qualquer livro que vocês pegarem vai ter isso aqui. Bom, a próxima variável é do tipo int, tá? É o mesmo processo que eu fiz com byte, só que em vez de usar byte, você vai botar o valor int. Ó, a variável do tipo int, pessoal, ela tem agora, ó, ela armazena números também, tá? Sem casas decimais. O que eu estou dizendo? Que eu não estou armazenando números fracionários, ó. 180,7, 11,5. Isso não pode, tá? Tanto no byte, quanto no int, quanto no long. São só valores inteiros, tá? Mas enfim, a variável do tipo int são inteiros, tipos de dados para armazenamento de números sem casas decimais. E o tipo int já armazena 16 bits, pessoal. Então o que seria 16 bits? Seriam aquele exemplo da casinha, tá? Que a gente fez. Só que, né, é uma expressão que tem 16 casinhas. Eu vou botar aqui, enfim, até a casinha de número 16, né? Que é 1, 2 até 16. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Cada casinha recebe uma expressão binária, que pode ser 0 ou 1, até chegar aqui no último valor, que pode ser 1 aqui, tá? Então, qual é a lógica que a gente usou anteriormente? Cada casinha recebe dois valores. Quantos números, quantas combinações eu vou ter? Antes eram 8, agora são 16. O que eu vou fazer? 2, né? Porque o valor do inteiro é 16 bits, viu, pessoal? Eu já estou em outro dado, estou no dado inteiro. 2 elevado a 16. Quanto vai dar isso, professor? Vai dar um número bem grande, né? Vou botar aqui, ó, 2 elevado a 16. São 65.536 números que eu posso declarar com a variável do tipo inteiro, tá? Ou então, pessoal, a variável do tipo inteiro é interessante porque ela pode armazenar valores negativos também. Quando é valor negativo, é como se você estivesse usando metade daquele número lá de 65 que a gente viu, né? Se a gente dividir pela metade, a gente consegue representar os valores negativos também, tá? Então, no caso, vai ficar 32.767 a menos 32.768. Ou 0 ao valor lá de 65 mil não sei quanto, tá?
Enfim, não precisa decorar essas coisas. Só dá pra gente ver que a variável byte armazenava 255. A inteiro já armazena mais variáveis. A inteiro armazena mais números que o byte. Então é um valor de dado maior, tá? Como a gente pode aplicar? No caso do exemplo aqui que a gente mostrou, né? Vamos mudar para variável do tipo inteiro. Muito simples, pessoal. Chega aqui, ó, onde tinha byte, a gente muda para int, pronto. Agora o pino LED é uma variável do tipo inteiro, que tem valores de, não vou mais botar o número, vou botar só os bytes, 16 bits. Tá ok? Então essa é a variável do tipo inteiro, não tem muito mistério. O próximo tipo de variável é a variável do tipo long, tá? Como o nome sugere, né, long é algo longo, são variáveis para armazenar números, sem casa decimal, continuando, né? Só que agora é 32 bits, então ó, byte 8 bits, int 16 bits e agora o long são 32 bits de armazenamento. O que significa isso, pessoal? Significa que a gente teria, né, de novo aquele exemplo das casinhas aqui, ó. Só que agora a gente teria quantas casinhas? 32 casinhas, tá? Começando do 1, 2 até 32. Cada casinha recebendo dois valores. São 32 casinhas. Quantos valores eu posso ter? 2 elevado a 32. Então é um número bem grande, né? Se a gente for fazer aqui, ó. 2 elevado a 32 vai dar um valor de 4 milhões 220. Nossa, é um valor muito grande, né? 4 milhões 294 mil valores que eu posso armazenar numéricos, né? Valores numéricos. Então dá pra ver aqui os exemplos, né? Um exemplo que pega um valor muito alto, tá? Como é isso na prática lá do Arduino, pessoal? Vamos lá, ó. Onde estava int aqui, ó, eu boto agora long. Pronto. Simples assim. Tá bom? Professor, mas o que a gente já aprendeu aí, no caso, três valores de dados inteiros, byte, int e long. Qual que eu vou usar? Tá? Pessoal, você vai usar dependendo da sua necessidade. Tá bom? Por exemplo, quantos pinos aqui a gente está usando para armazenar pinos do Arduino? Quantos pinos o Arduino tem? Com certeza menos de 255. Ou seja, digamos que são 20 pinos no Arduino, tá? Digamos que o Arduino tenha 20 pinos, tá? É mais ou menos isso, tá? 20 pinos. Me diga com sinceridade, eu preciso armazenar esses 20 pinos num tipo de dado que armazena até 4 milhões de dados? Desculpa, um tipo de dados que é o long, que armazena mais de 4 milhões de valores possíveis? Eu só tenho 20 pinos Arduino. É necessário? O que vocês acham? Vou fazer a pergunta de novo. Ó. Arduino eu tenho 20 pinos. Eu quero fazer uma variável onde eu vou declarar o pino que eu vou usar. Pino LED. Eu posso armazenar em byte. Eu posso armazenar na variável byte, na variável inteiro, que é o int, ou na variável long. A variável long armazena 4 milhões de valores. A variável inteiro pode armazenar até 64 mil valores. E a variável byte armazena 255 valores. Qual variável que eu ia usar para o Arduino aqui que tem 20 pinos? No caso, para determinar a pinagem do Arduino. O que vocês acham? Ninguém?
Agora tá ficando difícil, pessoal? Um pouco, que eu me enrolei aí na pergunta. Olha, é o seguinte, Francisco. No caso, é, você tem. A gente acabou de aprender que existem três valores que eu posso declarar no Arduino para pinos, ou para pin não, desculpa, para variável. É o byte, é o inteiro e o long, tá? Só que aí a pergunta que pode ser feita é, professor, mas qual que eu vou usar? Depende da variável que você vai usar. Por exemplo, essa variável aqui eu quero usar para armazenar o pino do Arduino. E o pino do Arduino tem só 20 valores. Eu não vou usar, pessoal, um valor, um tipo de dado, por exemplo, o long. Porque o long, ó, ele vai de 0, ó, vou botar aqui 0. Eu posso armazenar até 4 milhões. Só que eu sei que o pino do Arduino é até 20. Então eu vou usar o valor menor possível. Por quê, pessoal? A gente já vai ver aqui, ó. Então, no caso, seria a variável de menor valor. Exatamente. Por quê? Porque isso influencia diretamente na memória do seu Arduino. E a memória, ela é limitada, tá? Por exemplo, eu vou armazenar aqui, ó. Eu vou ver se dá pra vocês verificarem. Independente do valor que eu boto aqui, ó, ele vai armazenar 32 bits na memória, porque eu estou usando o long. Se eu usar int, ele vai armazenar 16 bits para essa variável. Se eu botar byte, ele vai armazenar 8 bits. O que significa isso? A memória é limitada. Se eu estou armazenando memória, eu estou gastando memória. Entendeu? Então eu tenho que ter muito cuidado na hora de programar. Por exemplo, aqui ó, vou botar long e vou verificar aqui, ó. Vocês vão ver, ó, nessa barra de baixo aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se vai. Acho que não vai, porque o Arduino é um pouco limitado aqui para algumas coisas. É estranho. Interessante. Aqui não está aparecendo porque eu tenho que compilar. Eu vou pegar um Arduino aqui, pessoal, só um momento, tá? Eu tenho que enviar para o Arduino mesmo, para ele dar o valor correto. Vamos aqui para o Arduino. Porque eu estou sem o Arduino aqui, aí eu estou tentando fazer a programação sem o Arduino, aí fica um pouco difícil. Então, vou pegar meu Arduino aqui, conecto e vou enviar para o Arduino. Onde está meu Arduino? Acho que é essa aqui. Não tá mudando de jeito nenhum, né? Estranho. Estranho. Ele não tá aparecendo aqui os valores das memórias que tá consumindo. Eu tô tentando mostrar pra vocês o consumo de memória aqui dele, mas ele não tá variando. Professor, Oi, pode falar. mas é comum esse tipo de erro? Assim, não. Deve ser meu Arduino aqui que não tá processando muito bem a informação que eu tô usando, tá? Mas enfim, na questão da programação você sempre tem que ver. Por exemplo, se eu usar o byte, sua memória, digamos assim, vou supor aqui que sua memória
tem a memória do teu Arduino, não é essa, a memória do Arduino é bem grande, mas digamos que a memória do Arduino, ele tenha, vamos lá, 32 bits. Quando eu estou usando a variável byte, eu estou pegando de 32 bits, 8 bits. Só para o pino LED que eu estou armazenando, para a variável pino LED, tá? Então sobra quantos bits? Sobra o resto aqui, vai dar quanto, pessoal? 30 e... Opa, desculpa. Vou pegar aqui minha canetinha. Eita. Enfim, sobra, no caso aqui, né, pessoal? 20... Quanto aí? Deu branco. 24, né? Bits. Então, ó, se o meu Arduino tivesse 32 bits e eu usasse 8 bits para o pino LED, eu vou sobrar 24 bits. Aí com esses 24 bits eu posso armazenar outras variáveis, né? Só que aí se você, por um erro de programação, você não está habituado, coloca um long aqui, ó, para o pino LED. Sua memória tem 32 bits, aquelas 32 casinhas lá que a gente viu, tá? Quanto de memória eu vou usar se eu usar o long aqui? Eu vou usar toda a memória, porque eu sei que o long ele tem 32 bits. Então se eu declaro pino LED como long e minha memória tem 32 bits, eu vou usar toda a memória só para armazenar esse pino LED. Deu para entender? Então eu vou ficar o que, pessoal? Sem memória, para usar para outra variável se eu quiser. Ou seja, eu meio que deixei meu programa cheio, porque eu não consegui interpretar o que eu estou fazendo, né? No caso aqui, ó, você tem que optar para o valor de menor impacto na memória, né? Porque a variável que você quer usar, ela é uma variável que você sabe como programador que só pode ter 20 números. Outro exemplo, digamos que eu quero armazenar... vamos lá, um exemplo prático aqui. Digamos que eu quero armazenar um valor de tensão. Não, desculpa. Digamos que eu estou fazendo um programa para monitorar a quantidade de casas de São Luís, tá? E aí eu sei que eu fiz um estudo anterior que eu descobri que existia mais ou menos 100 mil casas em São Luís. 100 mil casas, vejam bem. Então eu vou fazer uma variável que pode armazenar até 100 mil. A variável byte, ela não pode armazenar até 100 mil, por quê? Porque ela é limitada a 255 números. A variável int... Não, desculpa, digamos que eu vou monitorar um bairro que tem 20 mil casas. O byte aqui, ó, eu já não vou usar, porque eu sei que tem 20 mil casas. Então eu vou usar o int, porque o int ele armazena valores até 60 mil. Tá? Por quê? Porque tem 16 bits. Ou seja, 16 daquelas casinhas lá, pessoal. Aí o que você faz? 2 elevado a 16, e você tem a quantidade de números que você pode armazenar na memória. Tá? Então como eu sei que tem 20 mil casas, eu vou criar aqui uma variável casas e vou deixar ela como inteiro. Eu posso... outra coisa, né? Uma coisa que eu não expliquei para vocês. Eu posso, pessoal, dar o valor da casa. Vamos lá, 20 mil. Ou eu posso deixar em aberto se eu quiser. Mas isso a gente vai ver depois, tá? O que acontece quando eu deixo em aberto? Quando eu deixo em aberto, significa que eu posso estar utilizando essa variável em algum outro ponto, tá? Que vocês vão ver no próximo slide, tá? Por exemplo, aqui em setup eu posso botar casas igual a 20, tá? Ou seja, eu declarei a variável casas, não dei o valor dela, mas dei posteriormente o valor dela, tá? Enfim, acabei de declarar a variável casas, né? No caso aqui. E ainda não está aparecendo, mas enfim, né? Então é isso, pessoal, né? É mais ou menos isso para que serve as variáveis. É você armazenar valores, você conhecendo mais ou menos o valor que você quer armazenar, né? No caso aqui a gente está trabalhando com LED, né? Vamos estar usando o byte.
que eu estou usando a variável para o pino, né? Então aqui, ó, byte pino LED vai ser 11. E onde tinha 11 aqui, agora é pino LED. Uso diretamente a variável. Tá ok, demorou muito, né, essa explicação aqui da variável. Vamos avançar. Vamos aqui, onde eu parei aqui na variável. Existe uma variável aqui, pessoal, que eu não vou trabalhar com vocês, porque é um pouco complicado, que é a variável do tipo float, tá? A variável do tipo float, ele é um tipo que recebe números fracionários, tá? Então, se aquelas anteriores não recebiam valores fracionários, por exemplo, 10,5, ela só recebia 10 ou 11, né? Não tinha meio termo. A variável do tipo float, ela recebe valores fracionários, por exemplo, 10,9663, tá? Eu não vou trabalhar com vocês com isso, porque normalmente é para programas que envolvem cálculos muito específicos, tá? E a gente vai fazer programas simples, que é ligar um LED, que é ligar uma lâmpada, né? Algo desse tipo. Talvez o float a gente utilize... Não, a gente não vai utilizar. Vou tentar evitar ao máximo, tá? Eu ia falar que talvez a gente utilizasse para medir distância, né? Mas vamos trabalhar com centímetros mesmo, né? 10, 11, 12, 13 centímetros. Não vai ter meio termo. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente está fechando aqui as variáveis, pessoal. Outra coisa, né? Existem na programação do Arduino operadores matemáticos, tá? Quais são os operadores? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá bom? E aqui um exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó. É um código, tá? Não é mais aquele código do pisca, né? Mas olha o que eu fiz agora. Eu criei variáveis e vou fazer operações com elas. Então, ó, a primeira variável eu estou declarando uma variável do tipo x. Observe que ela não tem valor nenhum. Aqui embaixo eu estou declarando uma variável do tipo y. Estou declarando soma. Estou declarando subtração, que é o sub. Eu botei aqui SUBT, né? Subit. E aqui eu estou declarando variáveis de produto e divisão, tá? Eu declarei 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis, tá? E aqui eu não usei o loop, eu usei o setup direto. Olha o que eu fiz, ó. X e Y. Eu botei propositalmente aqui para vocês verem como é quando vocês quiserem, fora daqui da parte superior, declarar um valor para as variáveis. Ou seja, eu não preciso mais botar o int x, né, porque já está declarado ali em cima. Eu só coloco x igual a 1, y igual a 2. Fiz duas declarações aqui, né? X vai ser igual a 1 e y igual a 2. Nessa próxima declaração aqui, que é a soma, o que eu fiz? Eu criei uma variável chamada soma, e olha o que está acontecendo. A soma é igual a x mais y. Quanto é que vai dar aqui, pessoal? 3. Exatamente. Então, para o Arduino, quando eu escrevo isso, o que ele está fazendo? Ele está armazenando o valor 3 na variável soma. Entendeu? Já que na variável subtração, lembrando que é variável, também aqui em cima, ó, soma, subtração, produto, divisão. Eu criei variáveis para armazenar essa operação matemática. Subtração agora, ó, eu vou pegar x menos y. Qual o valor que vai dar aqui, pessoal? Menos 1. Menos 1, muito bem. Onde menos 1 está armazenado? Na variável subtração. Tá? Parece simples, pessoal, mas aqui a gente já começa a ver mais ou menos a função da variável, a função das operações matemáticas. Produto é outra variável. Produto vai armazenar x vezes y, que no caso aqui x é 1, y é 2. O que vai dar aqui, pessoal? 2, né? 1 vezes 2, 2. Onde 2 está armazenado? Variável produto. E você vai ter outra variável aqui que é a divisão. A divisão vai receber quem? X dividido por 2. Aqui vai dar um problema, tá? Por quê, pessoal? Alguém sabe me dizer?
Acho que porque não vai dar um número inteiro. Exatamente, Pedro. Não vai dar um número inteiro, aí ele não vai ele vai armazenar, tá? Mas só que o que ele vai armazenar, ele vai arredondar. Eu não lembro agora se ele arredonda para mais ou para menos. Nesse caso aqui, porque vai dar bem na metade, né? Mas, por exemplo, x dividido por y vai dar um número fracionário. E ele não vai armazenar número fracionário porque ele é inteiro. Então eu acho que ele vai armazenar, para quem não está entendendo, pessoal, é 1 dividido por 2. Vai dar 0,5, né? Ele vai armazenar ou 0 ou 1. Um desses dois. Eu não lembro aqui mais ou menos como que ele armazena. Digamos que ele armazena em 0, né? Porque ele não vai pegar o valor fracionário. Então aqui já vai dar um erro. Aí como você conserta isso? Você pode declarar aqui como float, tá? Mas lembrando, não vou trabalhar com vocês nisso. Mas vamos ver aqui o código na prática, né? E observe que eu estou só realizando uma operação matemática, né? Eu não estou fazendo nada demais no Arduino, né? Eu não estou mandando ele ligar nada, né? Por exemplo. Eu acho que eu deixei aberto. Caramba, cadê? Aqui, ó. Olha o código aqui que a gente estava usando. Já no próprio Arduino. Deixa eu botar aqui o zoom. Tá? Ó, eu não estou usando o loop, deixei mesmo em branco, tá? Só estou usando o setup. Olha aqui, ó. Int x, int y, int soma, subtração, produto, divisão. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mandar esse código para o Arduino. Né? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu verifico se tem algum erro, primeiramente, né? Ah, ele vai pedir, quando você verifica, ele pede para você gravar em uma pasta. Eu vou botar processo matemático. Pronto, não tem erro algum. Aí eu consigo enviar para o Arduino que está conectado aqui no meu computador. Olha aí, o Arduino armazenou esse código. Esse código vai fazer alguma coisa com o Arduino? Não, né? Porque são códigos apenas de armazenamento de variável. Então a gente não vai ver nada aqui no Arduino, se eu botar aqui para filmar o Arduino. Tá? Aí entra uma próxima questão que eu queria mostrar para vocês, que é a comunicação com o Arduino. Tá? Não vai dar tempo, mas eu posso iniciar aqui. Existe uma forma de comunicação que vocês podem fazer com o Arduino, chamado serial. Tá? Essa comunicação no Arduino é feita pela porta USB, né? Ó. E é a comunicação que você faz com o computador, basicamente, né? Ó. Essa foto aqui, né, pessoal? Ó, quando você conecta o Arduino ao computador, você pode estar se comunicando com o Arduino pela porta serial, para você ver, né, alguma informação que você queira pegar do Arduino, tá? Então, essa comunicação que a gente chama de comunicação serial, tá? Ela é usada para programar o Arduino e também, pessoal, não só para programar, a gente consegue se comunicar com o Arduino. Por isso o nome comunicação serial. Tá? E como a gente consegue ver isso, né, na prática? Vamos voltar aqui para o Arduino. Existe no Arduino uma opção aqui em cima, tá? Que não vai dar para ver muito bem devido a esse meu programa que eu estou usando aqui, mas olhem só, né? Dá um zoom aqui. No Arduino a gente já viu aqui verificar, enviar para o Arduino, né? Aqui verifica o código, aqui envia para o Arduino, que é o carregamento. E existe uma opção aqui do lado direito, ó, monitor serial, que a gente consegue monitorar o que se passa no Arduino, tá? Que no caso aqui, ó, abrir o monitor serial, vai abrir essa janelinha aqui, ó, que ela vai estar conectado na porta que eu tiver o Arduino, tá? Na COM12, que é do USB, e vai me mostrar o que o Arduino está querendo falar comigo. Tá mostrando alguma coisa aqui, pessoal? Não, né? Porque eu como programador tenho que configurar o Arduino para ele se comunicar comigo. Então amanhã, né, a gente vai ver, além de uma prática, né, vamos fazer uma prática, a gente vai ver sobre comunicação serial.
Vou fazer aqui rapidinho, né? A comunicação serial, para você usar o Arduino, você tem que, ó, primeiro aqui no setup, você tem que ir no setup e definir essa linha aqui, ó, serial.begin, tá? Essa é a linha de código. Serial, né, que é a comunicação que eu quero, começa com maiúsculo, serial.begin. Begin é uma palavra em inglês para começo, inicialização. Então aqui eu estou dizendo que eu vou iniciar uma comunicação serial, tá? E aqui eu vou botar um valor aqui, que é o valor da taxa de transmissão. Não se preocupem com isso, isso aí é algo que vocês botam aí padrão, tá? 9600 é a comunicação. Pronto, já iniciei a comunicação serial, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar os resultados desses processos aqui, ó, serial, em maiúsculo, serial, ponto. Agora não vai mais ser begin, vai ser write, que é escrita. Serial write, soma. O que ele vai fazer? Ele vai mandar esse valor que você obteve no processo aqui de soma para o valor serial e a gente vai ver aqui na tela do computador. Eu só vou botar uma outra coisa aqui, pessoal. Serial. Não é bem isso, desculpem. Eu estou fazendo outra coisa. É print, né? Desculpa. Print ln. Tá? Se eu não me engano. Esqueçam, tá? Aquilo que eu botei de serial. É print. Print em inglês é printar na tela. É enviar para uma tela. Tá? Quando eu boto print, ele vai ficar mandando numa única linha. Quando eu boto print ln, ó, a função é print ln para mostrar na tela do computador. Quando eu jogo ln aqui, eu estou dizendo que isso aqui vai gerar um espaço entre duas linhas, tá? Depois a gente vai ver com mais calma. Vou copiar e vou sair colando, né, nas outras linhas, ó. Então vai ser println de soma, println de subtração, println de produto, println de divisão. É div? É div. Aí vamos ver o que vai acontecer aqui na prática, né? Eu vou tirar aqui a lupa e vou enviar agora para o Arduino. Println não tá. Ah, desculpa, pessoal. Oh, meu Deus. Volta aqui, ó. Tem que pôr o serial, desculpa. Até eu me confundo, é serial.println. O bom é que o Arduino diz quando você está errando, né? Então, ó, o que eu estou falando? Serial, ponto. Não vai mais ser begin, vai ser printar na tela, né? Mostrar na tela do computador, digamos assim. Println. E entre... Aí você abre parênteses, né? E bota o que você quer. Aí eu vou enviar agora para o Arduino, tá, pessoal? Amanhã eu explico mais detalhe, por causa do horário. Ah, isso aqui vai dar para fechar nossa aula muito bem. Acho que já está aberto o monitor. Olha o que apareceu aqui, pessoal. Vou abrir de novo aqui, ó. Ó, o Arduino se comunicou comigo. Quem é esse 3 aqui, ó? É 1 mais 2, é a soma. Quem é esse menos 1? É a variável subtração, que está armazenando x menos 1 menos 2, né? Quem é esse 2? Variável produto que eu joguei na tela, ó. Produto. Quem é esse div? Quem é esse 0 aqui, ó? Agora responde a pergunta que eu fiz. O que vai acontecer? Se é um inteiro e está dividindo e vai dar um valor fracionário, ó. Ele arredondou para baixo. Não era 0,5 que deveria dar? Aqui deu 0. Aí como você corrige isso? Você pode transformar o valor aqui de divisão em uma variável do tipo float, ó. Olha o que vai acontecer agora. Vou mandar novamente para o meu Arduino. Ah, continua dando 0, né? Porque aqui eu vou ter que... nesse caso aqui eu tenho que mexer também nas outras variáveis, tá? Porque eu estou dividindo duas variáveis inteiras e estou tentando armazenar numa variável fracionária, tá? Mas esqueça, isso aí é detalhe, tá?
Mas como está inteiro, ele sempre vai querer, né, arredondar, porque não pega valor fracionário. Pessoal, quantas vezes ele realizou esse processo aqui? Para a gente finalizar nossa aula. Essa função setup, quantas vezes ela foi realizada no meu Arduino, quando eu abri ele? Uma vez, né? Observem. Isso aqui ocorreu uma vez. Tá? Por quê? Porque está acontecendo dentro da função setup, que a gente viu no início da aula, ela ocorre só uma vez. Agora, o que acontece se eu pegar todo esse processo aqui de soma, e subtração, divisão, e jogar na função loop? O que vocês acham que vai acontecer? Ó, tirei do setup e joguei para o loop. Lembrando que no setup tem que ficar a inicialização do serial, isso é a regra. Alguém sabe dizer o que vai acontecer? Vou enviar aqui para o Arduino, tá? Alguém tem uma ideia do que pode acontecer se eu botar esse processo de soma matemático no loop? Pode falar qualquer coisa aí, pessoal. Que vocês passarem na cabeça de vocês com relação à aula, né? Pessoal, a função loop, ela, como a gente estudou, ela ocorre infinitamente, né? Então, o que vai acontecer é que esse processo vai ocorrer infinitamente. Observem aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Ó, isso aqui é o Arduino comunicando comigo. Ou seja, ele está fazendo soma, subtração, divisão, produto, várias vezes por segundo. Ó. Aí não vai parar até eu desligar o Arduino. Por quê? Está na função loop. E a função loop ela vai se repetindo o tempo todo. Tá ok? Então é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Amanhã a gente vai falar sobre sobre o serial. Vamos ver o código do Pisca. Agora a gente vai ver algumas coisas daquele código de Pisca que a gente viu com mais detalhe. Agora a gente vai ter condições de analisar o código com mais detalhes, né? A intenção dessas aulas de programação aqui é para a gente chegar lá no código daquele LED que eu mostrei no início, só para vocês verem o que o Arduino é capaz de fazer. E você agora vai ver aquele código e vai, pô, tô entendendo mais ou menos, né? Sei mais ou menos o caminho. Não precisa entender tudo, tá, pessoal? Mas, pô, se vocês pelo menos entenderem o básico, assim, eu já fico muito feliz com a turma, tá? É aquela capacidade de vocês como técnico de olhar lá, pô, um código de Arduino, pô, eu sei mais ou menos o que esse código faz, tá? Lembrar de tudo até eu esqueço algumas coisas, vocês viram aqui que eu esqueci uma sintaxe aqui, né? É comum, tá? Bom, então é isso, pessoal, a gente continua amanhã, tá? Eu desejo um bom dia a vocês e até lá.